Bom dia, pessoal. Primeiro, me apresentar, eu sou Marcelo Marchiori, sou psicólogo e sou um dos cofundadores da Confraria dos Perdidos, junto com o Marcos. Para quem não conhece ainda o projeto, a Confraria é um grupo, né? Eu acho que a melhor forma que a gente pode se apresentar é como um grupo mesmo, porque o que mais importa para a gente são os debates, as conversas, as trocas, e que tem o intuito de conversar principalmente sobre imaginação. A gente fala sobre psicologia, a gente fala sobre misticismo ocidental, a gente fala sobre diversos temas, sobre filosofia, sobre tudo, mas a gente está sempre tendo como base o exercício da imaginação como um exercício psicológico, como um exercício importante da prática da psicologia, seja clínica, seja uma prática pessoal, uma prática interior própria de cada um. E a confraria, ela existe com algumas estruturas, né? Nós temos alguns cursos, temos encontros de conversas, temos encontros de imaginação ativa, e a cada 15 dias nós temos esses encontros aqui, que são as palestras abertas, para quem não é assinante ainda da confraria, e que a gente espera um dia possa vir ser assinante também. Se vocês quiserem conhecer mais, podem mandar mensagem para poder conhecer mais sobre o projeto, podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, ou entrar no site da Confraria dos Perdidos, e também podem ver lá, www.confrariadosperdidos.com.br. Então, vamos começar agora mesmo a palestra. Eu comecei com a música. Para quem está vendo gravado, antes de colocar a gravação, eu coloquei a música Tesoura do Desejo, do Alceu Valença, com a Orquestra de Ouro Preto. Então, se você está vendo gravado, escuta a música, porque vai ser importante ter ela como orientação. Colocar essa música do Alceu Valença antes da palestra é uma covardia, é igual colocar queijo derretido em cima da comida. Mesmo se a palestra for ruim, vocês vão achar bom, porque tocou Alceu Valença. Mas tem um sentido. Quando eu trago a música, e eu trago principalmente essa música, eu estou trazendo ela com uma lógica e com um princípio espiritual, princípio mágico, imaginativo. A música, ela acaba tendo uma função ao longo da história, em diferentes culturas, em diferentes comunidades, como um elemento que serve para várias coisas, várias questões espirituais, para que a gente possa fazer conexões com o ambiente espiritual, para que a gente possa atrair ou convidar, né, entidades, deuses, espíritos, para que a gente possa também entrar em estados de humor, em estados de vibração, de sentido, daquilo que vai ser trabalhado naquele ritual, naquele momento. Se nós pegarmos isso ao longo da história da espiritualidade, né, das religiões, das mitologias, a gente vai ver isso sendo desenvolvido de diversas maneiras, de diversas formas. Dentro de tradições gregas, né, era comum tocar a música como uma forma de entrar num estado de transe. Quando a gente pega, por exemplo, os pitagóricos, até mesmo os textos platônicos, a gente vai ver, e neoplatônicos, a gente vai ver as pessoas eles falando sobre como a música estabelece um estado de humor e como que determinados ritmos e determinados sons podem provocar estados melhores ou piores, dependendo de como que elas são utilizadas, os momentos que são utilizados e a forma como as pessoas estão ali e o que elas estão procurando. Quando a gente traz isso para uma realidade bem mais próxima da gente, a Umbanda e o Candomblé utilizam a música como uma forma de transe, mas também, quando a gente pega dentro do caso da Umbanda, nós temos os pontos, que são músicas que estão ali para poder fazer a ligação com as entidades. Então, cada ponto fala com uma entidade específica
e convida ela a participar e fazer o trabalho que vai ser realizado dentro daquele terreiro, dentro daquela sessão. E aí, essa música do Alceu Valença, ela está aqui hoje para poder trazer um estado de humor. Essa palestra de hoje, eu estou aqui para poder falar sobre o simbolismo do cabelo, sobre suas relações com Vênus, sobre as suas relações como um ritual, quando a gente corta, pinta, faz um monte de coisa com essas possibilidades, com essas várias possibilidades que se pode fazer com o cabelo. E eu sei que é curioso que um sujeito careca esteja falando sobre cabelo, mas isso tem também um sentido, e é por isso mesmo que isso está acontecendo dessa forma. Quando eu comecei dentro da psicologia, e eu comecei a estudar mais fortemente os textos de psicologia analítica e os textos de James Hillman, as pessoas que trabalham com a imaginação, trabalham com esse campo da psicologia profunda, eu sempre achei muito curioso quando eles diziam, né, assim, eu tive um sonho, e esse sonho me levou a fazer tal coisa, esse sonho me levou para tal caminho, ou uma imaginação ativa que poderia fazer com que essa pessoa tomasse decisões frente à vida dela e seguisse com afinco mesmo, a partir de um processo que fosse campo onírico, do campo da imaginação. E hoje eu estou aqui fazendo isso. Quando a gente tem desenvolvido os processos de imaginações dentro da confraria, mesmo o Marcos e eu, geralmente, estando no papel de instrutores, de facilitadores dos processos, nós também realizamos as imaginações, nós também realizamos os exercícios. E é muito interessante porque as coisas que aparecem são fora do nosso controle. E aí, às vezes, a gente está lá para poder ensinar uma técnica, transmitir um tipo de exercício, e nós somos pegos de surpresa por aquilo que a gente não estava esperando. E um dia, nós fizemos o exercício de imaginação, em que a gente estava fazendo o trabalho de se conectar ao todo, um exercício para tentar entender como é que a gente se conectava ao todo. E a imagem que viesse era o que a gente ia ter que trabalhar. Um detalhe, né? Assim, eu sou, quando eu falei da questão de ser um careca, falando sobre a questão do cabelo, eu sou geneticamente careca. Eu nunca tive cabelo, a minha vida inteira. Então, toda a minha experiência com a questão do cabelo, ela é baseada em sonhos. Os únicos momentos que eu tive cabelo na minha vida, na minha cabeça, foi quando eu sonhei. Então, eu sei muito bem que existe uma relação simbólica com esse elemento, na forma como ele está colocado, para mim, pelo menos, porque ele só aparece para mim em sonho. E nesse dia que nós fizemos esse exercício, eu não estava esperando, a imagem que me veio é que a minha ligação com o universo total, né, com a totalidade da minha personalidade, se dava por um cabelo mágico do qual eu não via. Foi engraçado e, ao mesmo tempo, estranho, né? Eu me senti meio ridículo na hora de contar isso, mas a ideia tinha vindo e tinha aparecido para mim ali numa imaginação ativa, que me trouxe outros desdobramentos. Quando a gente trabalha com imaginação ativa, e isso foi uma coisa que eu aprendi com o Marcos, quando eu comecei a praticar com ele lá atrás, assim, depois que você faz uma imaginação, é bom que você passe a notar a realidade ao seu redor, porque coisas irão acontecer. Continuidades dessa imaginação vão estar ali, e vão trazer para você reflexões, vão trazer para você outras ideias. Essa palestra, ela continua como uma segunda parte de uma palestra que eu fiz algumas semanas atrás, em que eu falei sobre o misticismo do ponto de vista sertanejo, do ponto de vista do sertão brasileiro. E um dia antes de
apresentar essa palestra, mentira, 2 dias antes de apresentar essa palestra, eu estava em Ouro Preto, vendo Alceu Valença, tocando com a orquestra Ouro Preto, e ele tocou essa música. Essa imaginação ativa veio depois, veio algumas semanas depois que eu fiz. Mas ter ouvido o Alceu, ter feito a palestra sobre o misticismo sertanejo, e depois ter encontrado com essa imagem, se conectou a ter ouvido essa música de novo, porque eu estava querendo relembrar o show e perceber como que todas essas coisas estavam de alguma forma conectadas. O Alceu, ele fez parte, né? Hoje a gente entende o Alceu Valença muito como uma música regional, mas o Alceu Valença, ele fez parte de um movimento chamado Psicodelia Nordestina. Foram vários músicos nordestinos que tocaram um ritmo que tinha um elemento psicodélico. Durante o momento em que o Alceu Valença ele morou nos Estados Unidos, estudando, ele tocava nas ruas e tal, e ele foi considerado, um jornal local disse que ele era o Bob Dylan brasileiro, que é obviamente um exagero, porque todo mundo sabe que o Bob Dylan é um Alceu Valença americano, mas ele tem essa característica de fazer músicas que são bastante simbólicas, de fazer músicas que têm um elemento psicodélico, e que a palavra psicodelia vem como um elemento de revelação da alma. A palavra psicodelia significa, em sua origem grega, a alma sendo revelada. Só que, de alguma maneira, revelar a alma é algo perigoso. Quando a gente pega na história da mitologia grega, a gente pega em outras mitologias, os profetas, aqueles que fazem revelações e que narram e demonstram segredos da alma, correm riscos. Mas é interessante como que esses riscos eles são, de certa forma, atenuados quando isso é feito dentro de processos rituais, como, por exemplo, a música. Então, aquilo que a música revela através de uma psicodelia, através de uma revelação da alma, tem uma certa permissão dos deuses. E a minha defesa aqui é que o Alceu Valença, nessa música, ele está, de alguma forma, revelando um segredo mágico, ele está revelando um segredo da alma, que é a nossa relação com a questão do cabelo, do corte, da mudança, mas também que ensina para a gente um elemento de simbolização, de ritualização e de imaginação da vida. Quando a gente pega a questão do cabelo e a gente vai discutir isso em termos simbólicos, a história, né, do simbolismo do cabelo é bastante longa e passa por muitas coisas. Então a gente vai pegar, só para trazer um exemplo muito claro, acho que na mente de todo mundo que está aqui, que é a história de Sansão. Então, Sansão, com uma relação com o seu próprio cabelo que está associado à sua força, mas também está associado à conexão que ele tem com o divino, a conexão que ele tem com o elemento sagrado, do qual dá base para a força dele, dá base para a história dele. E esse é um dos elementos básicos da relação que a gente tem com a lógica, com o simbolismo do cabelo. Quando eu trouxe a imagem que eu tive numa imaginação ativa, foi curioso, porque eu não sabia ainda que isso era realmente percebido como não sabia conceitualmente, porque algo dentro de mim percebeu, mas conceitualmente eu não sabia que o cabelo tinha esse papel de representação, de conexão com o sagrado. Em algumas culturas, existe essa percepção de tal maneira, como, por exemplo, em culturas indianas, da base hindu, que o cabelo ele é deixado justamente grande para que a pessoa possa fazer essa relação com o mundo espiritual. Então, é como se esse elo fizesse a ligação direta ali dentro.
E isso faz com que esse universo espiritual, esse universo do mundo dos mortos, inclusive, ele esteja conectado de tal maneira que todos os outros rituais e eventos vão se dando nesse mesmo campo. Se a gente pega, por exemplo, a história da magia, nós vamos ver quantos rituais que são realizados com tufos de cabelo. Podem acontecer com você pegar o cabelo e colocar dentro de uma boneca para poder fazer um feitiço que pode tanto fazer bem quanto fazer mal. As amarrações de amor estão envolvidas em relações de cabelo. A questão mesmo de você fazer maldições ou amuletos de proteção. Todos esses processos, eles se dão por alguma quantidade de cabelo que é utilizada para dentro desses rituais. Então, tranças, o ritual de cortar, né, de raspar a cabeça do monge, que tem de renascimento. A pessoa está mostrando, de alguma forma, que ela está passando de uma transição na qual ela se posiciona num lugar tanto de humildade, quanto num processo em que ela demonstra que, como uma criança, ela está ali sem os pelos se apresentando. E diversas outras histórias, diversas outras coisas que a gente pode pegar que mostram esse exemplo dessa relação. Hoje, a gente pode falar também de não só hoje, né, mas nós da psicologia, da área de psicoterapia, das terapias em gerais, nós percebemos como que existe uma relação muito forte da ligação desse elo entre o cabelo e a identidade. Então, a forma como a pessoa cuida, prende, solta, mostra, deixa crescer, não deixa, pinta, tudo o que faz com o cabelo é talvez um dos elementos mais básicos de representação da identidade, porque ele é parte da pessoa, ele faz parte do corpo da pessoa, e ele tem muita mobilidade, ele é capaz de fazer muitas coisas com ele. Dá para puxar para um lado, puxar para o outro, colocar para cima, né? Fazer um monte de coisa com os pelos, com o cabelo. E essas mudanças, essas transformações, elas falam bastante do campo de Vênus. Vênus, quando a gente fala a deusa, ou mesmo dentro do campo da astrologia, quando a gente olha isso no sentido astrológico, nós estamos falando da questão do amor, nós estamos falando da questão da sexualidade, mas também estamos falando do campo das aparências. Então, nós estamos falando daquilo que se apresenta, da forma que se demonstra, da identidade, e também do jeito que aparece no mundo e seduz ou afasta, da forma que atrai ou repele, utilizando a nossa própria aparência, fazendo esse jogo de sedução e disso tudo. Aqui é interessante a gente trazer só um pequeno dado, né, quando a gente pensa essa coisa da astrologia, é que é muito interessante a gente pensar a astrologia, eu não estou pensando aqui ela como um elemento de previsão, ou um elemento que vai pensar os planetas exercendo um tipo de poder. Estou pensando ela principalmente como uma relação analógica, que é uma coisa muito interessante, muito curiosa, né? Você pegar milhares de anos de pessoas pensando situações da vida em diferentes épocas, diferentes condições, situações, e fazendo relações com símbolos. E isso cria um tipo de exercício analógico muito curioso. Porque, então, são acontecimentos, você tem alguns símbolos, você vai conectando esses símbolos a esses acontecimentos e estabelecendo a relação entre eles. Ou seja, mesmo que a astrologia não represente um comportamento
preditivo, né, um comportamento de previsão dos acontecimentos, pela sua simples base de conhecimento que foi formulado em milhares de anos, produzindo um tipo de conhecimento analógico sobre o que é que se liga a quê e como interage, já é um conhecimento muito interessante da gente prestar atenção. E talvez até mais interessante de prestar atenção do que a gente pensar numa lógica preditiva, mas isso é assunto para outras palestras, para outras coisas. E como eu disse, a questão do cabelo, ela está associada a Vênus, ela está associada a esse universo que fala sobre as aparências, sobre a apresentação, sobre os lugares que a gente se coloca enquanto imagem no mundo. Na música do Alceu, que a gente escutou aqui no começo, a gente está vendo ali uma cena em que tem um rapaz, né, alguém que está cantando, falando que ele está vendo a moça que ele se interessa vindo do outro lado da rua. E ela está vestida de preto, o que já é um sinal de que ela não está para conversa. Né? A forma como ele diz, ela está muito bonita, ela está... E ele já teve essa relação com ela, ele já teve essa história com ela, e ele sente medo quando ela está vindo. Porque ele percebe que tem alguma coisa ali que é maior, que está para fora do que ele dá conta. A situação pode facilmente virar de um sonho bom para um pesadelo. Ele pode perder o controle. E o que ele está percebendo ali é justamente o fato de que ela cortou o cabelo. Então, ela chega, ele tenta conversar, ela trata ele, provavelmente, né, trata com frieza, né, na frase a gente vê, ela trata ele com uma certa frieza, e ele pergunta, você cortou o seu cabelo? E a resposta dela foi a tesoura do desejo, o desejo de mudar. Quem aqui, né, que trabalha com consultório, ou mesmo quem conhece um ser humano, que nunca viu alguém fazer um processo de mudança como forma de marcar, fazer uma marcação da transformação psicológica que ela está vivendo. Quem nunca passou isso em si mesmo, de virar e falar assim, isso daqui é uma transição. Nesse momento, eu estou transitando e por isso eu estou mudando a minha imagem. Quem aqui nunca, sei lá, fez qualquer tipo de loucura, né? Que seja cortar o cabelo, pintar. Né? No caso dos homens, às vezes não é a questão do cabelo, mas deixa só o bigode para mostrar que está com raiva do mundo. A barba grande, ou qualquer coisa nesse sentido. Troca de roupa, passa a querer se vestir de forma diferente e fazer todos esses processos de mudança como um marcador dessa transformação. Na última quinta-feira, dentro da confraria, nós fizemos uma conversa sobre os símbolos e os rituais simbólicos. E a gente estava falando como que isso é importante quando a gente está praticando imaginação ativa, mas também quando a gente está praticando qualquer desenvolvimento do processo psíquico. Os sonhos, as imagens, o mundo interno precisa de pontos de ligação que façam conexão com a realidade para que a gente tanto se comunique, quanto a gente permita que o símbolo exerça mais energia, mais poder. E esses rituais simbólicos, eles são muito melhor se eles forem realizados no nível simbólico. Porque se a gente leva isso para um campo muito literal, para um campo muito concreto, tanto a gente pode estar querendo controlar conscientemente aquilo que é uma tarefa
que todas as nossas partes têm que participar, e talvez nesse caso o inconsciente tenha que ter maior poder, ou seja, a nossa tarefa está numa posição um pouco mais humilde, de receber as informações, de se sujeitar ao que está sendo colocado ali, quanto pelo risco de se fazer determinadas coisas num campo muito concreto. Então, sonhar ou imaginar que é necessário matar alguém ou alguma coisa e levar isso para o campo concreto, ainda hoje leva a gente para a cadeia. Então, melhor a gente resolver isso numa forma simbólica. E a questão do corte, como é mostrado ali na música, é bem essa relação simbólica. É bem essa relação que estava ali. Ela não estava só cortando o cabelo. Ela estava cortando aquela história que não avançava na vida dela. Ela tinha tomado isso como uma decisão, ela tinha tomado isso como um exercício para poder colocar o afastamento, para poder cortar essa relação. Como eu disse, né, o cabelo ele tem uma relação de ser uma conexão. E essa conexão pode ser também cortada. Por isso também que a gente vê isso em alguns rituais de luto, em que as pessoas cortam o cabelo depois que alguém, um ente querido, morre, e para poder fazer esse corte como um sinal de que aquela história faz esse processo de corte. No caso da música, a gente vê um corte que está associado a duas coisas. Tanto ao ponto de cortar a antiga relação, como abrir para uma nova. Porque ali tem um elemento também de que talvez ela tenha ficado mais bonita com aquele corte, pelo jeito que ele fala na música, inclusive. Como eu disse, né, assim, isso tudo que eu estou trazendo aqui tem uma importância de pensar não só a questão do cabelo, não só a questão desse processo em si, mas principalmente de estimular a gente a pensar uma psicologia, como eu disse, tanto clínica quanto própria, que inscreva dentro da nossa vida, da nossa prática, o simbolismo e a ritualística. Que a gente tenha o prazer de poder transformar e, de alguma maneira, reencantar o mundo psicológico e o mundo diário com os elementos que a gente pode colocar de mágico no nosso dia a dia. E eles não precisam ser extremamente grandes, pomposos, herméticos, não precisa de nada disso. Eles podem ser realizados com coisas muito pequenas, como um corte de cabelo, como usar a música como um mantra. Essa música do Alceu, desde que eu comecei a pensar o tema da palestra, eu tenho escutado ela constantemente. E isso tem me levado a pensar muitas coisas. Uma música, pouquíssimas estrofes, mas ela está funcionando como um mantra que tem me ajudado a gerar várias ampliações. Tanto ampliações clínicas, que me trazem para esses temas que eu estou trazendo aqui hoje, quanto ampliações pessoais. Como eu disse, o Alceu Valença está ali ensinando um segredo. Se eu tivesse escutado o Alceu Valença, escutava, mas assim, se eu tivesse escutado o Alceu Valença com um pouco mais de atenção quando eu era moleque, talvez eu tivesse feito muito menos bobagem na minha vida. Eu tivesse prestado atenção no cabelo das meninas, que talvez me interessasse. Mas, assim, de um jeito ou de outro, a gente está falando de um elemento que é simbólico, que é mágico, que é ritualístico, desde que a gente se proponha a trabalhá-los assim. Quando a gente pensa essa coisa do ritual, e aí a gente tira isso do nosso campo de vida, do nosso campo pessoal, e pensa que isso é coisa da religião, ou pensa que isso é coisa de superstição, a gente leva esse campo essa ideia para
dois problemas. Ou a gente leva para não trabalhá-lo e, por isso, deixar a vida sem essas transições, sem esses processos que permitem que o inconsciente haja de forma mais forte, mais ativa, e que ajudam a gente ter mudanças reais, muito mais de avanço, né, de transformação, de mudança, de movimento, mas também a gente abre espaço para perder o controle sobre esses elementos de uma forma ruim. Eu falei, né, é bom que a gente não tenha muito controle, mas a gente pode não ter o controle de uma forma pior, que é não ter o controle no sentido do transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, em que a gente faz uma ritualística também, mas que, na verdade, a gente não consegue ter consciência ou a gente não consegue ter uma participação naquilo de forma clara, de forma da nossa vontade, do nosso desejo de participar daquele processo e de tentar, junto com os arquétipos, os deuses, o inconsciente, chame como a gente quiser, de participar junto com eles daquela transformação, fazendo com que o fluxo se dê para o lado que é importante e necessário para aquele momento da nossa vida. Então, o que eu queria apresentar, minimamente, é isso, e eu queria poder abrir, pelo menos nesses últimos 20 minutos que a gente tem, para conversa. O que vocês acharam do tema da palestra? Tem alguma ideia, alguma coisa que vocês pensaram sobre a história de vocês, sobre o trabalho de vocês? Pode se envolver com isso daqui. Só levantar a mão, tem um vizinho aqui embaixo. Alessandra? Oi, Marcos. Eu fiquei pensando aqui que a questão que você falou, por exemplo, a pessoa pode ter um pensamento tão concreto, né, de não conseguir simbolizar, que ela pode pensar, preciso matar isso na minha vida, e aí pode gerar, sei lá, uma coisa radical. Mas tem o outro lado também, que a pessoa também é tão concreta que ela não consegue entender esse matar como simbólico, e aí ela fica paralisada, né? Porque aí matar significa matar, e ela não consegue trabalhar isso de uma forma simbólica, então a vida dela parece que fica estagnada numa relação ou numa situação em que ela não avança porque ela sente que está cometendo um crime, vamos dizer, né? Ou que é uma coisa que ela não vai dar conta. Mas eu sinto muitas vezes que é exatamente porque ela não faz essa conexão que você está falando aí, né? Então tudo é muito assim, radical, e aí a vida, ela para, né? Eu sinto que ela para, e aí não nada mais sai daquilo. Então, eu acho que essa questão da simbolização é muito importante para providenciar esses momentos, assim, de transição que você falou, para você continuar, né? Para você continuar essa história, para ir para outros lugares, para fazer outras coisas, o que a alma pede, sei lá. Acho que era isso. Obrigado, Alessandra. Quando eu falei da questão do toque, né, eu dei o exemplo do transtorno obsessivo compulsivo, ele tem um elemento muito forte disso, né? A pessoa, ela tem uma ideia que está dentro da vida dela, e ela considera aquilo tão assustador, tão aversivo, que ela cria uma série de outros rituais para não lidar com aquele pensamento. Então, vamos pensar um exemplo clássico, né? Filhos de pais, mães muito dominadores. E essa pessoa, ela ama e, ao mesmo tempo, ela sofre, né, com a dominação desse pai, dessa mãe, que está ali dominando. E aí, como uma forma de simbolização, o inconsciente começa a criar imagens de morte. Se essa pessoa não tivesse mais aqui na minha vida, eu poderia viver a minha vida. Só que isso gera, né? Se a pessoa está pensando nesse sentido, ela gera a culpa, uma relação de atração e culpa ao mesmo tempo, que ela não está conseguindo simbolizar.
ela não está conseguindo fazer o ritual de corte, né, do ritual de passagem da infância para a vida adulta, em que ela vai virar e falar, tudo bem, vocês são meus pais, eu te amo e tal, mas eu estou fazendo esse corte. Não, ela simboliza isso como o único ritual, como a única base necessária para ela, a morte física. E aí ela cria todos os rituais onde ela fica desvirando o sapato, né, batendo na madeira, fazendo essas coisas para tentar proteger essa mãe ou pai dela mesma, desse próprio desejo dela de libertação. Se ela começa a perceber, olhar para essa imagem, entende o que está acontecendo ali, entende o poder simbólico dela, e transforma isso num ritual em que ela conscientemente, junto com o inconsciente, quando eu falo conscientemente, não é, como eu disse, né, não é que o consciente controle, mas que justamente ela participe como parte ativa, né, como diz a imaginação ativa, que ela participe como parte ativa dessa imagem que está surgindo para ela consegue seguir o fluxo. E aí ela abre um caminho e aquela energia flui. Só que não, né, ela está tentando controlar e aí ela é dominada, inclusive, pela imagem e pela ritualística que ela não consegue terminar. E ela fica nessa repetição. Se a gente pensar, né, quantas coisas, né, na nossa vida a gente fica em repetição sem os rituais de transição. Um sonho super comum que a gente tem, né, que não terminamos a escola. Muitas vezes é porque o processo de transição ele não foi completamente feito. Ah, teve a formatura, teve isso, teve aquilo, mas e o processo interno? E o processo de aviso às forças internas, que às vezes precisa nesse sentido? Isabelle. Eu estou pensando no luto. Se não houver um luto, né, um desprendimento mesmo, né, desmembramento, na verdade, né, que é o luto, né, arrancar um pedaço, né, negar uma parte para aquilo que assumir o vazio, que é para poder fazer um espaço onde possa brotar alguma coisa nova, né? Que é o processo, que é uma das fases do processo de transição. Se não acontecer esse luto, a gente não consegue tocar, né? E eu fico lembrando, logo que eu comecei a psiquiatria, que eu comecei minha residência, eu tive uma paciente lá no hospital, eu fiz IPUB ali na Praia Vermelha, no Rio, e a gente é um prédio muito antigo, né, da antiga Faculdade de Medicina, e tinha um pátio muito interessante, e eu tive uma paciente lá que a questão dela era com a limpeza, e ela tomava tanto banho, tanto banho, tanto banho, que ela estava cheia de fungo, né, porque ela não tinha mais defesa nenhuma, né, não tinha conseguido se representar aquilo. E a relação dela com o pátio, que era um pátio cheio de planta, de água, tinha galinha, era uma relação tão significativa para mim. Ela não conseguia simbolizar aquilo, mas eu vi aquela menina jovem, de 20 e poucos anos, eu jovem também, né, começando a minha psiquiatria, tentando entender o que eu estava tentando entender, e ela estava toda perdidaça no meio daquela limpeza toda e não conseguia ir até o pátio, né, para ver uma galinha, para ver uma planta, para ver, ficava trancada no banheiro, era uma coisa incrível, realmente foi uma experiência tanto, onde eu aprendi tanto, tanto, com relação ao desprendimento, ao luto. Eu costumo pensar, Isabelle, que todo ritual ele vai ter um elemento de luto. Porque
todo o processo que a gente está, de alguma maneira, buscando uma ritualística de transformação, está abrindo mão de alguma coisa para transitar para outra. E abrir mão sempre vai ser, mesmo que não seja, né, eu dei o exemplo da relação pai e mãe, uma coisa meio assim, mas eu posso falar de abrir mão de um pedaço meu. O sacrifício dentro do processo ritualístico é um pouco isso, né? Eu estou dando uma parte minha em sacrifício, minha infância, para que eu possa passar para outra etapa. Então, todo o processo ele tem essa coisa do luto, ele tem um pouco isso. Não é à toa que dentro da confraria a gente tem discutido tanto a questão da morte e do processo de aprender a morrer em vida. Tudo que isso é necessário, né? Alessandra? Oi, é que aí a fala da Isabelle, e tinha uma coisa que eu queria falar da música, que sempre me chamou muito a atenção nessa música, que é a questão da tesoura do desejo, porque desejo não é tesoura, né? Desejo não é tesoura, é uma coisa que vem e toma conta e transborda, mas se a gente pensar por esse ponto do luto, sim, né? Porque você precisa terminar uma coisa para você começar outra, que nem vocês estão falando aqui. E daí, na questão, o desejo é exatamente isso, né? É você conseguir fazer esse luto para você continuar. Então, essa é a tesoura do desejo, né? Por mais, talvez, por vida, continuidade. Interessante que cortes são de Saturno, né? Então, a gente veria aí uma contradição, vamos dizer assim. Mas não, a relação, ela é importante a gente também pensar isso, né? Quando eu uso a imagem, o simbolismo da astrologia, tudo está interligado a tudo. Os planetas, eles estão em relação, eles estão em movimento, então, por conta disso, um gera interação com o outro. Se existe uma interação entre um e outro, isso vai gerar outro movimento. Então, quando eu estou passando, por exemplo, por um período sei lá, né, de corte. Então, né, eu estou criando a possibilidade de um outro. É uma interação entre dois planetas, é uma interação entre duas forças. E de vez em quando isso, né, se a gente pegar na história da mitologia, também acontece isso. Os deuses se encontram e eles geram coisas diferentes. Isabelle. Só um adendozinho, acabei de lembrar que Vênus, ela é filha do esperma de Cronos que quando cai no mar, quando ele é castrado. Não é? Não é essa a mitologia? Eu acho que é. Ela é filha de Urano, na verdade. A de Urano? Pai de Saturno. Pai de Saturno. Pai de Saturno. Que também devorava os filhos. Porque a história é assim, né? Saturno devorava os filhos. Urano, Saturno é Cronos, não. Isso. Saturno é Cronos. Ela não é filha de Cronos. Sim, ela é filha de Urano. Ela é filha do pai de Cronos, do pai de Saturno. Então, o pai de Saturno devorava os filhos, Saturno mata o pai, corta o pênis, joga no mar e o esperma, a espuma do esperma faz Vênus nascer, e depois Saturno também começa a devorar os filhos nessa relação, que é muito a relação temporal, né, que a gente vai dizer. Então, o tempo devora os seus filhos. Então, ela é irmã de Saturno. Sim, em uma versão, sim. Em outra versão, ela é filha de Zeus. Oi? Em outra versão, ela é filha de Zeus. Depende da versão. Daí. Não é. Ai, meu Deus do céu. Mas eu tô pensando na tesoura do desejo da Ali, né? Essa que você falou, Saturno é corte, né? Tesoura do desejo, Saturno é corte, e aí eu lembrei da filiação de Vênus e me embananei um bocado, mas é uma relação interessante da gente pensar em Vênus vinculada ao corte. Ela própria vinculada ao corte para alcançar um objetivo de beleza, e aí você ainda vai pensar, vai correr a coisa lá para a Psique, né? Ela manda a Psique buscar
o creme da eterna juventude lá no Hades para ver se ela corta aquela relação com Eros. Gente, é a grande mãe para todos os lados, né? O lado criativo e o lado castrador, né? Se a gente pensar também, igual eu estava falando a questão da beleza, né, da aparência, da imagem associada a Vênus, saiu um filme agora há pouco tempo, ele é considerado é um filme de terror que chama A Meia Irmã Feia, The Ugly Stepsister. Ele ainda não está em nenhum stream brasileiro, mas é possível encontrar por meios de pirataria. Espero que o YouTube não proibiu o vídeo por dizer isso. Mas esse filme ele vai trabalhar a relação. Ele é uma brincadeira. Ele conta a história da Cinderela contada pela meia-irmã, e que quer ser bonita e tudo, só que vai mostrando como que todo esse processo da aparência e da beleza também é um processo de muita dor, de mutilação, de tentar encaixar num molde pré-formado e coisas do tipo. Então, quando a gente fala dessa questão do corte, a gente pode falar tanto do corte, sim, no sentido sacrificial bom, vamos dizer assim, que você corta para poder continuar e se desenvolver, mas a gente também pode estar falando desse corte como um corte de reduzir, de diminuir, de impossibilitar o desenvolvimento, se ele vai para esse campo doentio. E, mais uma vez, a gente está falando da questão dos simbolismos. Então, se a gente leva para um campo simbólico o corte, a gente transforma isso em ritualística, em arte, em, sei lá, em algo que a gente consegue levar para um campo imaginário e que vira arte, vira beleza, vira de alguma maneira alguma coisa assim. Se a gente leva isso para o campo muito concreto e a gente não consegue entender esse elemento simbólico disso, a gente cai de novo ou na concretude violenta ou numa repetição que também não se constrói. Então, quando a gente pensa no corte do cabelo, inclusive ali na música, ela cortou porque ela queria mudar, ela cortou porque ela queria cortar aquela relação, ela cortou porque ela queria ficar mais bonita, ela queria fazer essa coisa. Se ela entra nessa lógica sem pensar que isso é simbólico, que ela está ali nessa relação com esse cara e fazendo esse corte de cabelo, porque é um ritual, e o ritual acabou, é isso mesmo, vamos seguir em frente e tal, ela vai ficar modificando o cabelo, a cara, o nariz, a roupa, eternamente, na busca de conseguir fazer essa transição. Porque aí ela leva para o campo concreto. E aí vira, né, cai na armadilha do bisturi, que é um outro corte, cai na armadilha do bisturi, do cirurgião plástico, e vai trocando, 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 trocando. E como a gente viu outro dia, né, o pessoal está fazendo umas cirurgias de rosto que estão mudando o rosto completamente, e mesmo com o rosto completamente mudado, ainda coloca um monte de filtro de celular na foto. A concretização dessa ideia e esse corte que não foi levado para o campo simbólico, não foi levado para o campo imaginal, e imaginou que o corte tinha que ser real para poder valer a pena. E é por isso, né, que nessa palestra eu estou tentando falar de como é que a gente brinca e usa a nossa imaginação, a nossa própria superstição, as próprias manias, tudo aquilo que a gente considera que está fora do campo da racionalidade, do campo do lógico, a gente pode utilizar, se a gente utilizar de uma maneira simbólica. Porque então a imaginação ativa que eu faço não me levou a comprar uma peruca,
mas estudar, transformar isso numa palestra e poder estar conversando com vocês sobre esse assunto. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Ou podemos encerrar? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. E vamos lá. Tchau, tchau.